Olá, meus unicórnios conspiradores, eu sou a Gabi Fadel e sim, o Teorias da Conspiração está de volta. É o quadro que vocês mais me pediam pra voltar. Então, já dá aquele apoio, entendeu? Já deixa o seu like, porque eu voltei. E já compartilha esse vídeo, que é pra dar, assim, aquela força de vontade da gente trazer mais teoria da conspiração pra vocês. E hoje a gente vai falar do Van Gogh. Essa teoria é que a morte do Van Gogh, na verdade, não foi um suicídio, e sim um homicídio. A pronúncia certa de Van Gogh é uma coisa parecida com Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh, Van Gogh. Algo do gênero, mas o holandês é muito difícil, então a gente vai falar Van Gogh mesmo. Mas antes de falar da morte dele, vamos falar da vida de Van Gogh, que é pra você poder entender essa teoria. Van Gogh nasceu dia 30 de março de 1853, em Zaandam, na Holanda. Ele era o mais velho de 6 irmãos, e o irmão mais próximo dele era o Theo. Aos 16 anos, ele começou uma carreira como aprendiz em uma empresa internacional de comércio de artes. Morou em Londres e em outros lugares na Europa, e aos 23 ele foi demitido dessa empresa. Depois ele passou 5 anos vagando pela Europa, sem conseguir um emprego fixo, fazendo bicos por aí, e aí depois ele voltou a morar na casa dos pais. A família estava se preocupando muito com que rumo ele ia tomar da vida dele, e esse irmão Theo, que ainda trabalhava como comerciante de artes na mesma empresa que o Van Gogh trabalhava, começou a mandar dinheiro para ele. Foi em 1884, quando o Van Gogh já tinha passado ali dos 30, que ele começou a pintar como um jeito de retribuir o irmão pela ajuda. Ele mandava esses quadros para Paris pro Theo vender, só que os quadros não faziam muito sucesso com as pessoas de Paris na época. Então tá aí, se você que tá com seus 20 e poucos ainda não sabe o que você vai fazer da sua vida, tampouco sabia Van Gogh. Depois disso, ele começou a viajar à Europa de novo, e foi nessa época que ele começou a desenvolver o estilo que a gente conhece, que são aquelas pinceladas bem marcadas, com cores vibrantes. Mas também foi nessa época que a sua saúde mental começou a deteriorar. Foi em 1888 que ele cortou a sua orelha e deu de presente para uma prostituta. Ótimo presente, aposto que ela adorou. Eventualmente ele se internou em um hospital psiquiátrico, que foi onde ele fez algumas das suas pinturas mais famosas. Ele pintou as íris do jardim do hospital, e Noite Estrelada foi feita baseada na vista de uma das janelas do hospital. Ele fez mais de 150 pinturas nesse período que ele ficou internado. Enquanto Van Gogh estava hospitalizado, ele uma vez bebeu solvente e tentou comer tinta. No relatório, o médico disse que Van Gogh estava tentando se intoxicar, e isso foi interpretado como uma tentativa de suicídio, mas em cartas pro seu irmão, ele disse, abre aspas, parece que eu pego coisas nojentas e como, mas as minhas memórias desses momentos são vagas. Provavelmente foi desse episódio que nasceu aquele mito de que Van Gogh comia tinta amarela pra ficar feliz, porque amarelo seria uma cor feliz. Quando Van Gogh saiu do hospital, ele se mudou para uma cidade chamada Auvers-sur-Oise, algo do gênero. Uma cidade próxima a Paris. Desculpa, gente, eu só fiz um mês de francês. Não serviu pra muita coisa. A única coisa que eu sei falar é Je m'appelle Gabrielle, je suis brésilienne. E nem isso eu sei falar direito, eu acho. Nessa época, o seu irmão se casou e teve um filho. E além disso, ele começou a ter problemas no trabalho e ele ia começar o seu próprio negócio. O Van Gogh começou a ficar com muito medo de que ele iria perder a ajuda financeira dele e que ele iria acabar se tornando um peso pro irmão. No dia 27 de julho de 1890, Vincent saiu com seu cavalete e seu material de pintura logo depois do almoço da pousada onde ele ficava. Ele voltou à noite, sem suas coisas, com a jaqueta inteira abotoada, mesmo que fosse uma noite quente de verão, segurando a barriga, e foi pro seu quarto mancando. O dono da pousada achou estranho e foi ver se estava tudo bem. Quando entrou no quarto, Vincent disse que tinha se machucado e abriu a jaqueta e mostrou um ferimento de bala, logo abaixo da costela. O tio chegou no dia seguinte e encontrou Vincent na cama fumando. Ele ficou com ele até a sua morte, que só aconteceu 2 dias depois do tiro. E já no seu leito de morte, Vincent disse pra ele que ele queria morrer assim. A história oficial é que Vincent saiu e foi para os campos de trigo, inclusive tem pintura dele desses campos de trigo, atirou na barriga e desmaiou. Quando ele acordou, ele procurou a arma para tentar terminar. Não conseguiu achar e voltou para a pousada. O próprio Vincent disse para as pessoas que ele tinha atirado em si mesmo nos campos de trigo. Ele chegou até mesmo a falar, abre aspas, não acusem ninguém, fui eu que quis me matar, fecha aspas. No depoimento que ele deu pra polícia, quando foi perguntado se a sua intenção era se matar, ele respondeu, sim, eu acho que sim.
E apesar dele dizer com convicção que ele mesmo estava tentando tirar sua própria vida, tem alguns pedaços bem estranhos nessa história. Quem tenta se matar com um tiro na barriga? Outro fato estranho é que a bala não saiu do corpo dele. E se isso tivesse sido um tiro a queima-roupa, como seria o caso, era de se esperar que a bala saísse pelo outro lado. Também é estranho que ele não tenha conseguido achar a arma depois e que as outras pessoas, quando foram procurar a arma, também não a encontraram, assim como não encontraram os materiais de pintura que ele tinha sido visto saindo da pousada levando. Também é estranho que ele tenha saído com materiais de pintura se a intenção dele era se matar. Também não houve nenhuma carta de despedida, nem nada que desse a entender que ele estava planejando isso. Inclusive acharam cartas que eram muito pessoais e que tinham certeza de que eram coisas que ele não queria que ninguém lesse. Mais ou menos o equivalente a você hoje morrer e aí alguém pegar o seu histórico na internet. Então, vamos à teoria. Vincent não era uma pessoa muito popular na cidade. Ele tinha uma fama de ser bem excêntrico e a aparência dele não ajudava muito, né? Ele tinha o cabelo bem bagunçado, ele usava roupas surradas e ele não tinha uma orelha. Mas ninguém era pior com ele do que os adolescentes da cidade. Ele sofria muito bullying por parte desses garotos, que às vezes fingiam que eram amigos dele, pagavam alguns drinks pra ganhar a confiança dele e pregar algumas peças. Eles já tinham colocado sal no café dele e já tinham até colocado uma cobra dentro da caixa de materiais de pintura dele. Um desses meninos era René Secretan. Eu não sei falar francês. Não sei, não adianta. Que era irmão de um outro menino chamado Gaston. O Gaston era aspirante a artista e ele tinha muito interesse no Van Gogh, adorava ouvir as histórias dele sobre Paris, mas o René não. O René gostava de caçar, de armas e de pescar, e ele não gostava nada do Van Gogh. O René recentemente tinha ido a um show do Buffalo Bill, que é um cowboy, em Paris, e tinha voltado todo trabalhado no look cowboy completo e com uma pistola. O Van Gogh começou a chamar ele de Buffalo Bill, que é um jeito com um sotaque bem forte holandês de chamar ele de Buffalo Bill, que deixava o menino bem irritado. A teoria é que naquele dia, Vincent e os irmãos se encontraram e tiveram uma discussão, e que eles acabaram atirando acidentalmente, eu espero, nele. Vincent então teria voltado para a pousada, fingido que teria cometido suicídio para acobertar para os meninos. E eles, assustados, teriam tirado todo o material e todas as evidências de Van Gogh da cena do crime. Além disso, tem algumas testemunhas que dizem que viram o Van Gogh indo em outra direção, que não era dos campos de trigo, era perto de um lago onde o René costumava pescar, que era um lugar mais próximo da pousada do que os campos de trigo, então seria mais fácil para o Vincent voltar depois para a pousada, depois de levar um tiro. Outro fato para sustentar essa teoria é que o René, Gaston e o pai dos meninos saíram da cidade logo depois do suicídio e quando voltaram, o René estava sem a arma. Décadas depois, numa entrevista, pouco antes do René falecer, quando perguntado sobre a arma, ele disse que o Van Gogh tinha roubado a arma dele. Em 1930, quando o trabalho de Van Gogh começou a ficar mais popular, um historiador de arte foi na cidade para pesquisar sobre a vida de Van Gogh. E as pessoas da cidade disseram para ele que alguns meninos haviam atirado nele e que ele nunca teria revelado a identidade desses meninos com medo de que eles fossem acusados de homicídio. Mas essa versão da história acabou se perdendo no tempo, depois que saíram livros e filmes que tratavam Van Gogh como um artista que sofria problemas mentais e acabou tirando a própria vida. Mas, é claro, também tem várias evidências de que Van Gogh de fato teria cometido suicídio. Algumas delas são que os amigos mais próximos de Van Gogh, Theo, o irmão de Van Gogh, o médico e a polícia, todos eles achavam realmente que era suicídio. A família de Van Gogh era bem católica, então é de se esperar que se o irmão dele achasse que não foi o suicídio, ele com certeza teria falado. A gente não pode ignorar também que Van Gogh já tinha tido um episódio onde possivelmente tinha tentado se intoxicar com tinta e solvente, e que naquele momento ele também estava passando por problemas com o seu irmão e estava começando a sentir que ele era um peso. E recentemente, bem recentemente mesmo, em julho desse ano, foi leiloado um revólver que dizem ser o revólver que matou Van Gogh. Ele foi encontrado por um fazendeiro por volta de 1960, em alguns campos pela área onde dizem que Van Gogh atirou em si mesmo. Não tem como a gente saber se esse é realmente o revólver, mas pela localização faz sentido que seja. E você, o que você acha? Comenta aqui embaixo se você acha que Van Gogh realmente se matou ou se você acredita que pode ter sido um homicídio. Se você quer saber mais sobre essa teoria, ela tá no livro Van Gogh, A Vida, e os autores a fizeram baseado numa entrevista do René de 1957. Não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo unicórnio conspirador. E eu vejo vocês no próximo vídeo.